Hoje, 15 de setembro de 2025, segunda-feira, vamos começar mais uma aula da nossa série de Romanos, capítulo 15, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15. Temos divagado aqui nesses dias, política quente no Brasil e no mundo, né? Estamos focando na palavra de Deus, porque Deus cuida, Deus está no controle. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nos ilumina nesse estudo, nos corações, mente, purifica nossos pecados, nosso cérebro de todas as más informações, de todas as más comunicações, sinais que recebemos dia a dia, para que possamos ver a Tua luz pura, a Tua misericórdia, Teu amor em Cristo Jesus, nossos corações e alma, nos orientar e nos posicionar corretamente no mundo civil, político, espiritual, religioso, na dimensão celeste da intelectualidade da nossa alma, nas capacidades da nossa alma, também a saúde do nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo é muito rico, né? E Paulo começa dizendo assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse versículo ele nos introduz na vocação, na caminhada cristã. Nós começamos fracos. Ontem teve batismo na igreja, ali uma igreja amiga nossa, 3 crianças, né, 3 meninas, foram batizadas com os padrinhos. É muito bonita essa cerimônia de vida. Enquanto os idosos estão se despedindo com o seu sopro de vida neste mundo, as crianças estão chegando. E assim Deus renova a sua terra. Cada um de nós agrade ao seu próximo para seu bem e edificação. Paulo transcorreu no capítulo 14 sobre a questão da guarda do dia, do sábado, do domingo, guarda de alimentos. Então, essas questões que não são essenciais, fundamentais, a fé, ao sopro de vida que somos nós, elas devem ser dialogadas, conversadas, consideradas, toleradas para os que são fracos, pelos fortes, ou seja, aqueles que já conhecem a essência do sopro de vida de nossa alma, das nossas potências caídas, deficientes, né? Da nossa sujeira, da nossa imundície. Então, é como aquela igreja, eu sempre gosto de lembrar que Jesus fala, aquela igreja do Apocalipse, Laodiceia. Então se diz rica, mas nada me falta, né? Eu não ficarei viúva, etc. Mas não sabes que tu és nua, cega, né? E pobre, miserável. Sim, porque o homem, um professor de economia disse uma coisa interessante esses dias para mim, né? Assisti ele dizendo o seguinte, que a pobreza é natural, nosso estado natural, nós viemos a esse mundo nu e voltaremos nu, sem nada. Então, a nossa pobreza é estado natural. Então, na economia, a gente deve pensar o porquê somos ricos e não porquê somos pobres. Olha, a pobreza é natural. Agora, a riqueza é que é acidental, né? Incidental. É pela graça de Deus, o dom de Deus, as circunstâncias, a história, nosso trabalho, nossa produção, o nosso serviço, que modifica o estado natural da nossa pobreza. Então, aí que está o começo da riqueza. Conhecer que a nossa pobreza espiritual também depende totalmente da riqueza de Cristo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos dos que te insultaram caíram sobre mim. Então aí o Senhor Jesus fala, através de Paulo, essa palavra tão inspirada, que nós devemos suportar os fracos, ou seja, nós devemos pastorear as ovelhas que precisam de pasto, as ovelhas que precisam de abrigo, de hospedagem, de solidariedade, de alimento, de consolo, né? Vemos aí o nosso líder nacional sendo preso, cercado de armas por uma injustiça, né? Narrativas políticas, etc. E visitá-lo agora, sustentá-lo nas orações nesse momento difícil,
dos conservadores, que estão sendo caçados, né, pelo fogo dos esquerdistas no Brasil, nos Estados Unidos, em toda parte, com com a sua riqueza, com seus trilhões, mas é na fraqueza que Deus mostra a sua força, aperfeiçoa a sua força. Diz Paulo também. Então devemos suportar, como diz Jó, não somente as glórias do conservador, do cristão, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas também as dores, a morte, né, o partir, a despedida do sopro de nossa vida, de nossa consciência para o céu, como agora o Charles Kirk nos Estados Unidos, tentando evangelizar aqueles universitários, foi morto com um tiro, né, no pescoço. E assim os cristãos vão se tornando santos, despedindo-se com martírio desse mundo, para uma vida gloriosa e no futuro reinarmos sobre todas as nações. Também tem o livro do Leão XIII, de Aventino, da editora Caravelas. É um livro muito interessante para nós entendermos contra o liberalismo e a democracia. Como o Ocidente se prejudicou tanto em se afastar da liderança do Papa, né? Ou da liderança de outros, dos pastores, dos concílios, das igrejas, né? De outras igrejas irmãs, e partiu para a ignorância filosófica, né? Como Paulo diz, querendo ser sábio, tornaram-se loucos. E aí hoje nós vemos esse comunismo vindo destruir o berço do cristianismo, que é a Europa e Israel. Então nós estamos aí aqui com o capítulo 15, em que Paulo fala, porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, para a geração de Paulo, o maior intelectual da época, né, ele, na sua geração apostólica, falava hebraico, aramaico, grego, latim, e era um homem de várias línguas e várias culturas, e Deus juntou o racionalismo grego, o judicalismo romano e a revelação bíblica judaica, para trazer esse grande homem, esse gigante da fé e da doutrina, que nos fez esse tratado da palavra eterna de Romanos, da teologia de Cristo. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Então aqui ele está trabalhando muito a nossa unidade, a nossa afeição um com o outro, cristão, independente se somos católico, ou luterano, ou anglicano, ou assembleiano, ou pentecostal. Vamos procurar termos uma consolação, a paciência mútua, suportar a fraqueza um do outro e aprender com a força também um do outro e receber a força, a comunicação com um do outro. Era o que Paulo estava tentando fazer e queria fazer indo a Roma, por isso escreveu essa carta, para que com somente uma só boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente uma só boca nós teremos plenamente na volta de Jesus, que está breve, que nós vimos aqui a sua luz, mandando os anjos na enchente do Rio Grande do Sul. E ele está mandando anjos toda hora para as guerras, para nos consolar, para nos livrar dos vultos pretos, dos demônios que serão lançados no inferno por 1000 anos, na próxima era em que nós reinaremos sobre 10, 20 cidades, 30 cidades. Então, você que é cristão da política, não se apresse muito não por poder político. Nós vamos ter 1000 anos para governar no corpo ressurreto, glorificado depois do arrebatamento, livres da segunda morte, porque Deus já nos livrou da segunda morte na cruz de Cristo, né? Essa cruz santa, bendita, que nos livrou da cruz de Cristo com seu sangue purificador, salvador. E agora esperamos, então, cumprir a nossa carreira, um sopro de vida no nosso tempo, na nossa geração, deixar uma boa herança para os nossos filhos, essa fé de Deus, de Cristo, da palavra eterna de Cristo. Portanto, recebemos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Então, Cristo nos recebe para essa glória do paraíso, manda os seus anjos levar nossa alma, enquanto que aqueles que não têm Cristo sofrerão as penas do inferno abaixo da terra, do fogo, onde eu passei lá, dei uma lambida naquele inferno, o diabo me jogou lá dentro, em Cocalzinho, lá em Goiás, né? E fiquei tomando remédio 6 meses para não morrer, 7 dias sem dormir e pesando quase 30 quilos sem comer. Então, nós passamos por essa sombra do inferno, mas graças a Deus, Jesus nessa cruz nos livrou pelo batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela sua confirmação nos livrou
dessa terrível morte, da segunda morte, que será lançada a todas as almas que não forem benditas na cruz de Cristo, no batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa fé que Paulo vai nos ensinando, vai nos fazendo forte, fortalecendo, e para que os gentios, a nossa intelectualidade também, como ele era o intelecto mais forte da sua geração, né, mais poderoso na cultura grego, latina, hebraica, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te confessarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez ele diz, alegrai-vos gentios com seu povo. Está citando Isaías, anunciando que aquela lei de Moisés era para todas as nações, em Cristo, o renovo. E outra vez, louvai o Senhor todos os gentios e exaltai todos os povos. E outra vez diz Isaías, haverá uma raiz em Jessé, e aquele que se levantar para reger os gentios, nele os gentios confiarão. Então, a nossa liderança, temos essas lideranças políticas, carne e osso, sujeitas à morte, ao falecimento a qualquer hora, o sopro da vida, seja por esquerdistas, seja pelos vírus dos comunistas aí da China, seja por qualquer motivo, uma doença incidental. Mas nós temos então a confiança em Cristo, que já reina para sempre e a morte não tem mais poder sobre ele, no trono maior de todos os poderes sobre a terra, do céu e do inferno. Tudo ele domina com seu poder e sua força. Ora, o Deus de esperança vos enche de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. E essa paz com Deus nós temos. Podemos não ter paz com os outros pretos, demônios, esquerdistas, comunistas, ateus, agnósticos, os que nos perseguem, mas temos essa paz com Deus, é o que interessa. Não podemos ser ainda livres da primeira morte, mas da segunda já estamos livres pela cruz desse Rei dos Judeus, Jesus Cristo. Então essa é a nossa grande esperança, porque nós já temos a paz pelo poder do Espírito Santo e a obra de Cristo. E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capaz também para admoestar-vos uns aos outros. Então é através dessa bondade mútua entre os cristãos e esse conhecimento da verdade em Cristo, a verdade dessa palavra eterna, que nós temos paz uns com os outros e podemos ajudar uns outros no crescimento. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente para lembrá-los por meio da graça que me foi dada por Deus, que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que a oferta dos gentios seja aceitável e santificada pelo Espírito Santo. Paulo então demonstrou toda a sua eloquência, todo o seu conhecimento aos romanos, para pedir-lhes também uma ajuda para ministrar na Espanha, onde ele pretendia ir. Por isso eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo nas coisas pertencentes a Deus, porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras. Então, cuidado com a maneira como a gente fala, quais as palavras que a gente fala, e aquilo tudo que a gente faz com os pés, com as mãos, com os braços, com o corpo, né? Porque devemos fazer tudo para agradar a Cristo e agradar a Deus e honrar a sua criação, que somos nós, seu sopro de vida que temos nós, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até o Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. Então aqui nós vemos a questão do poder do Espírito de Deus e as maravilhas. Sempre devemos deixar espaço para o Espírito Santo curar na igreja, para o Espírito Santo dar plenitude, alegria na igreja, libertação, exorcismo na igreja. Não somente os sacramentos na igreja, mas também o poder do Espírito Santo possa resplandecer nas igrejas, como resplandeceu quando Jesus curou aquela mulher há 18 anos, ou escravizada pelos demônios, e na geração do seu tempo os homens consideravam aquela mulher menos digna do que um jumento, porque eles amarravam o jumento no sábado e no sábado não queriam curar aquela mulher. Então nós devemos também valorizar nossas mulheres, né? Porque Cristo valorizou as mulheres, libertou as mulheres, amou as mulheres, deu a vida também pelas mulheres. E assim também nós devemos ter esse espírito de bondade para com as nossas esposas, filhas, parentes e amigas e vizinhos, em nome de Jesus. E dessa maneira me esforcei para pregar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outros homens. Antes, como está escrito, aqueles a quem ele não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Razão pela qual também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós. Então é por isso que às vezes o Espírito Santo não deixava Paulo ir, disse assim, não, tem outras regiões mais urgentes para ir. Então ele está dizendo que Roma já tinha uma igreja, ele queria comunicar e fazer essa igreja crescer, ficar mais forte.
Mas agora não tenho mais lugar nessas regiões e tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós quando eu viajar para a Espanha. Irei até vós porque eu espero ver-vos na minha viagem para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazer uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes agradou de fato, eles são seus devedores, porque se os gentios foram feitos participantes das suas coisas espirituais, também é seu dever ministrar as coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isto e lhes tiver selado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha, e sei que quando eu for até vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria pela vontade de Deus e possa revigorar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então aqui Paulo está relatando que ele vai passar por Jerusalém, levar a oferta da Acaia e Macedônia, que são a Grécia hoje e a Macedônia moderna. Havia uma seca profetizada no livro de Atos, lá na Judéia, e a igreja estava com necessidades. Então, as igrejas da Macedônia e Acaia ricas de comércio e de fartura e estavam enviando ofertas para ajudar as igrejas pobres necessitadas da Judéia. E Paulo diz que nós somos devedores a esse povo do Antigo Testamento também, porque eles guardaram a lei para nós, e tem os oráculos de Deus, tem as promessas de Abraão, tem uma série de bem-aventuranças, e eles têm muito ponto fraco, porque eles não conhecem Jesus, não aceitam Jesus como Deus, mas eles têm muitos pontos fortes da palavra do hebraico, do conhecimento da escritura do hebraico. Devemos ter essa solidariedade com Israel, com os judeus de Israel, apesar das suas fraquezas de não aceitar Jesus ainda, e muitos aceitar Jesus, mas não da maneira correta como Deus, né? E essa paz nós devemos levar a todos os gentios e todos os judeus que nosso ministério puder alcançar. Então, se você gostou dessa nossa aula, dê um like, se inscreva, comente, se ainda não é inscrito, e vamos na próxima aula concluir o estudo da série de Romanos com o capítulo 16. Esse foi o capítulo 15, esse que eu sou Alf, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo Doméstico, localizador Luz e Glória, para também o grupo do WhatsApp Cruz e Força e Fé. Então, você, se não aceitou Jesus, aceite-o. Né? Antes de fazer a oração pelo final, eu vou mostrar 2 livros que eu acho muito interessantes para a nossa intelectualidade. Um é Dialética Simbólica, de Olavo de Carvalho, da sua tríade. Se você tiver condições intelectuais de comprar ali esse livro, eu recomendo, porque a gente precisa fazer um exercício intelectual, né? Faz parte de uma trilogia em que o filósofo Olavo de Carvalho escreveu para nos edificar, né? E essa trilogia é de filosofia e do ponto de vista dos conservadores, né? E ele é um pouco liberal, ele não é tão católico, vamos dizer assim, tão cristão, né? E também tem um livro que equilibra, é o Leão 13 da Aventino, da editora Caravela, muito bom, Contra o Liberalismo e a Democracia. Esse livro também é muito bom. O Papa Leão 13, agora o atual Papa Leão 14, se inspirou no Leão 13, porque foi quando surgiu essa ideologia, essa política, e esse Estado separado da influência da Igreja, dessa influência de Cristo, que as nações devem ter, os gentios, como nós vimos aqui em Paulo, deve proceder, porque, como disse esse Papa Leão 13, o mundo iria mergulhar, e também o Papa João Paulo II, um intelectual muito poderoso, na Polônia, iria sofrer com o resultado dessa ideologia comunista que surgiu no século XIX e foi denunciada por esse Papa Leão XIII. Então, se você não aceitou Jesus, não aceitou ainda a influência desse Espírito Santo, dessa palavra que nos ilumina, que nos salva, faça o seu arrependimento dos seus pecados e aceite Jesus como seu Senhor Salvador, procure ser não batizado, procure ser o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com Deus, Jesus, e a comunidade cristã. Isso que os falou Alf, e até uma próxima oportunidade e a última aula que nós encerramos o curso. Pela graça de Deus conseguimos concluir esse curso mais de Romanos, capítulo 15, vamos concluindo com 16 o próximo e último.
Na descrição deles está a lista de todas as aulas, então você pode procurar na descrição e ir no link da aula que você ainda não assistiu ou rever aquela aula que você não assistiu. E ainda estamos com aquela promoção do pendrive, R$ 40 e mais o correio, com o curso que nós fizemos aí de teologia para o grupo, para o canal, com 170 arquivos, né? São mais de 16 gigabytes de áudio, de aulas, que você vai poder fazer seu curso de teologia enquanto você faz o almoço, o jantar, o café, assiste ali 20 minutos, ouve, e você vai desenvolvendo a tua intelectualidade, capacidade da tua alma no teu sopro de vida, para entender melhor a Escritura, entender melhor as igrejas, a eclesiologia, como ela se organiza, as diferenças entre elas, as doutrinas bíblicas da salvação, do estado eterno, da escatologia. Você vai mergulhar nessa maravilha da revelação pelo poder do Espírito Santo. Você vai aprender, você vai crescer, sua fé vai ficar mais forte, você vai ajudar os fracos, vai salvar a sua própria alma e dos seus amigos e familiares. Amém? Então, Senhor Jesus, abençoe, aceita aqueles que, através desses sinais, rendem sua alma a Cristo. E abençoa os nossos ouvintes. E eu obrigado pela sua audiência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso falou Alf. Até uma próxima oportunidade.